Graça e paz, amados irmãos. Vamos fazer mais uma meditação na palavra do Senhor, para que nós possamos compreender a linha de pensamento desta meditação. Eu quero fazer a leitura de alguns textos bíblicos. Primeiro, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, de 30 a 31, e diz assim: É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Em João, capítulo 1, versículo 29 a 34, a palavra de Deus nos diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água disse: Aquele que sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo 10 e 11, nós lemos: E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. É interessante, amados, quando nós lemos esses três testemunhos dados por João Batista. Nós vemos que realmente era um profeta que pregava com grande intrepidez, cheio do Espírito Santo, buscando levar uma mensagem de fé, mas uma mensagem de exortação muito necessária naquela época, onde todos buscavam fazer coisas abomináveis, coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. E João Batista veio preparando o caminho do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ele veio chamado por Deus desde o ventre de sua mãe. Então nós vemos um homem que, na verdade, ele tinha plena consciência do seu chamado. Ele diz que, em todos os textos que nós vemos seus testemunhos, de que ele sabia que realmente Jesus era aquele que vinha do céu. E ele chamava ao seu próprio ministério daquele que veio da terra. Então ele diz: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra. Ele estava falando a respeito do ministério de Cristo, que era o ministério do Messias, daquele que veio para trazer a salvação. Ele apenas estava no seu ministério de preparar o caminho para o Messias. E ele também diz que ele viu o Espírito Santo descer do céu e repousar sobre ele. E ele diz: Eu mesmo vi e já vos dei testemunho. Eu mesmo vi e já dei testemunho que este é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já dei testemunho que este é o Filho de Deus. Uma mensagem que, para quem está ouvindo, não traz nem sequer um segundo de dúvida, de hesitação. Uma mensagem de quem realmente está bastante convicto de que Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus. E outra coisa que nos chama a atenção, quando ele diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele está dizendo que Jesus veio para trazer um novo ministério, uma nova realidade para aquele povo que vivia debaixo da lei.
Agora haveria a justificação pela graça por meio da fé. Então, já está posto o machado à raiz da árvore. Ele diz, olha, o Messias, aquele que vem trazer uma nova realidade de vida, já está entre nós. Ele tinha convicção plena no seu coração. Agora eu quero ler um outro texto com os amados, que está em Mateus capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6, e eu quero destacar para os amados que o tema desta mensagem que nós vamos meditar é os abalos na fé. E diz assim a palavra do Senhor no capítulo 11 de Mateus, versículo 1 até o 6. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Que diferença de pronunciamento do profeta João Batista. Agora, toda aquela convicção que ele tinha parece que ficou completamente abalada. Onde está aquele que desceu do céu, que era sobre todos? Onde está aquele sobre quem desceu o Espírito Santo e repousou sobre ele? Onde está aquele que era um machado que batia na raiz das árvores para cortá-las pela raiz? Interessante como a nossa fé pode ser abalada quando as circunstâncias nos são adversas, quando surgem os problemas, as grandes dificuldades. A nossa fé pode ser, sim, abalada. Não somos melhores do que João Batista. João Batista estava agora preso num cárcere. E ali naquele cárcere, ele começa a meditar. Será que o meu ministério até hoje não foi em vão? Será que tudo aquilo que eu anunciei a respeito do Messias foi verdadeiro? A sua fé foi abalada, porque ele foi acorrentado, porque ele foi lançado numa prisão. Isso acontece com todos. Ora, João manda perguntar para Jesus se era ele aquele de quem ele havia dito que viu o Espírito Santo descer sobre ele. Ele disse: eu mesmo vi, dou testemunho que este é o Filho de Deus, este é o Messias, que veio para trazer a salvação a todos por meio da fé. E agora? Agora ele pega 2 de seus discípulos ali no cárcere, que foram visitá-lo. Ele não poderia sair para chegar na presença de Jesus a perguntar. E envia esses 2 discípulos para que perguntem a Jesus: És tu aquele que havia de vir? Ou seja, és tu o Messias que veio para trazer a salvação ao mundo? E é interessante também, irmãos, o que nos chama a atenção nesse texto é que Jesus não responde nem sim, nem não. Jesus poderia dizer sim ou não, mas Jesus não responde. Jesus responde com uma profecia que foi citada por Isaías, e no capítulo 29, versículo 18 de Isaías, que diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Profecia messiânica citada por Isaías. Vai lá e diz para João: o que vocês têm visto e ouvido,
que vocês têm visto eu fazer aqui é cumprimento de profecia. E João conhecia as profecias messiânicas. O seu ministério era baseado nas profecias messiânicas. Ele veio para preparar o caminho. Ele batizava na base do arrependimento. Jesus veio para batizar no Espírito Santo e com fogo. Batismo espiritual. Batismo que trazia uma nova dimensão para a vida daqueles que criam. Então, o que nós vemos aqui, João sim teve a sua fé abalada. Muitas vezes as pessoas podem dizer, olha, mas será que João estava firme nas suas convicções? Será que João era assim uma pessoa tão importante para a declaração de que Jesus era o Messias? E nós vemos aqui o testemunho do próprio Jesus a respeito da pessoa de João Batista. João Batista não era um profeta qualquer. João Batista, para Jesus, estava classificado como um dos grandes profetas que traziam a palavra de Deus com verdade e intrepidez. Vejam o testemunho que Jesus nos dá no capítulo 11, versículo 11 de Mateus. Ele diz, em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus está dizendo, olha, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. João Batista, durante toda a sua vida, ele pregou a palavra de Deus com intrepidez. Ele dedicou a sua vida toda a anunciar o Messias que viria, preparando o caminho, chamando as pessoas ao arrependimento. O povo vivia numa situação completamente depravada. Ninguém mais buscava Deus. Ninguém queria ouvir a palavra do Senhor. Todos buscavam os prazeres carnais. Todos estavam completamente perdidos em seus devaneios, somente buscando fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Ninguém queria saber das coisas de Deus. E João vem chamando o povo ao arrependimento. E vem chamando com convicção, porque desde o ventre da mãe ele havia sido separado para essa missão. Ele tinha convicção plena disso. Durante todo o seu ministério, ele manifestou essa convicção. Durante todo o seu ministério, ele sabia que o seu chamado era exatamente para preparar o caminho do Messias. Quando ele vê Jesus chegando para ser batizado, ele olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Ele tinha convicção que Jesus veio para pagar pelos pecados da humanidade, para tirar os pecados da humanidade. Mas agora, encerrado nesse cárcere, a sua fé é abalada. O que eu quero dizer para os amados irmãos é que em situações difíceis, quando o irmão ou a irmã tiver a sua fé abalada, busque a presença de Deus. Não tenha medo de perguntar a Deus, Senhor, me fortalece, me capacita, me dá sabedoria para que eu possa suplantar esses momentos de dificuldade, para que eu possa estar na tua presença, confiante, sabendo que o Senhor está presente na minha vida. Jesus chama a atenção de João, dizendo, olha, é bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Talvez ele não estivesse dizendo que João tinha se escandalizado, mas ele estava dizendo ali que João precisava confiar que realmente ele era aquele a quem João havia anunciado como o Messias prometido por Deus para trazer a salvação para toda a humanidade, para todos os homens que creem, que se arrependem e aceitam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador em suas vidas. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o amado irmão e prossiga com fé,
Creia, porque muitas vezes nós teremos a nossa fé abalada, muitas vezes, mas Deus permanece sempre conosco, sempre nos dando força para que possamos continuar fazendo a vontade dele. Fique com Deus e Deus abençoe a sua família e o amado irmão, em nome de Jesus. Amém.